Bom, em nossa parábola de hoje, encontra-se no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E nós queremos, nesse momento, falar para vocês sobre nunca esmorecer. Nunca esmorecer ou fracassar, olhar para trás, desanimar, não. Vamos ler aqui esta parábola. Acompanhe com a sua Bíblia aí nas mãos e aberta no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, o versículo 1 que declara-nos o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe nossos corações, para que possamos guardar aqui a palavra do Senhor de uma maneira muito especial em nossos corações. Estamos aqui dentro de uma parábola escatológica, algo que você vai entender perfeitamente pelas palavras finais que você encontra aqui no versículo 8, quando ele declara: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que é que tem a ver isto com esta questão da oração sem esmorecer, desta oração insistente? Vamos caminhando aqui passo a passo e vamos chegar aonde na realidade o Senhor quer que nós cheguemos. O versículo 1 declara o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Irmãos queridos, você sabe que uma das armas mais poderosas que Deus deixou à disposição do crente aqui na face da terra é justamente a oração. Nós não temos prata nem ouro, nós não temos canhão nem metralhadora, nós não temos a influência que o mundo tem lá fora, mas nós temos o poder da oração, o poder da palavra, o poder do sangue, o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, e temos também o poder da oração. Através da oração, você tem aqui da parte de Deus um mecanismo que você pode entrar em contato com Ele a hora que você precisar. A hora que você quiser falar com o soberano do universo. É dobrar o joelho. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e sublimes que você não sabe. Então, aqui está o desafio do Senhor para o nosso coração. Agora, irmãos queridos, nós vivemos no meio de um mundo agitado, no meio de um mundo cheio de injustiças, no meio de um mundo de tantas lutas e perseguições, principalmente quando se trata com respeito ao povo de Deus, à obra de Deus na face da terra. Então nós temos, na realidade, muitas lutas.
Aqui no Brasil, pela infinita bondade de Deus, a igreja, ela goza até certo ponto de muita paz, muita tranquilidade. Mas quando você olha para os anais da história e vê as lutas que a igreja já passou na mão de imperadores e de pessoas que eram cruéis, que não queriam ver o progresso do povo de Deus, da igreja, pessoas que foram lançadas nas arenas, estraçalhadas pelas feras, queimadas em fogueiras, enfim, torturadas e mortas, cerradas pelo meio, enfim, nós vivemos no meio de um mundo desta natureza. Nós não somos deste mundo, como diz a palavra do Senhor. Mas existe ainda momentos que aqui no nosso momento, na nossa vida presente, que nós passamos por tantas lutas que nós oramos e muitas vezes não vemos a resposta. E ficamos até aflitos quando verificamos as coisas acontecerem, as injustiças sociais, as injustiças no meio político, a injustiça que existe nos meios governamentais, injustiça. E quantos servos de Deus que neste momento estão sendo injustiçados por uma calúnia, por um problema que aconteceu na vida dele e, enfim... Os homens que tiram o direito do justo para dar para o injusto, e nós encontramos lutas pelo caminho, muitas lutas, e oramos. Oramos, Senhor, ajuda a criar nossos filhos, porque os filhos têm que enfrentar uma faculdade onde o traficante está ali dentro, guarda a minha casa, a minha entrada, a minha saída, mas tem muitas lutas. Existem muitas orações que nós fazemos por coisas que nós estamos pedindo, suplicando, e não vemos até certo ponto a resposta. Olhamos para o nosso país e vemos a onda de injustiça que acontece nessa nação, onde nós observamos praticamente diuturnamente o direito ser trocado. Tem horas que dá vontade de parar. Tem horas que dá vontade de cessar. Tem hora que você, será que Deus está me ouvindo? Toda noite aqui nesta live estamos aqui orando e buscando a Deus e não vemos a resposta, não vemos o resultado, mas o Senhor nos estimula aqui neste momento. Disse Jesus a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ainda que o mundo se acabe, como diz o salmista, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pelo que nós não temeremos, ainda que o mundo se transtorne, que vire isso aqui de cabeça para baixo. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Bramam nações, reinos se abanam, ele faz tremer a terra, ele vem e acalma a guerra, ele queima o carro no fogo e diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. A sua oração, ela está sendo ouvida. Só que Deus, ele tem a sua forma, a sua maneira, o seu momento de responder. Então diz ele aqui, o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem desvanecer, sem parar. Mesmo que você esteja vendo a corrente contrária ao que você está indo, não esmoreça. Não esmoreça, Deus está atento ao que está acontecendo com os filhos dos homens na face da terra. E diz aqui o Senhor, para você entender como a coisa funciona, onde aqui, que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Irmãos queridos, quando nós observamos aqui esse versículo 2, que havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém,
É porque o ser humano, infelizmente, quando ele é investido de uma função, quando ele é investido de um cargo, quando ele tem um pouquinho de poder, ele pensa que ele já é Deus. Ele já é Deus. Tire o poder dele que você vai ver quem ele é. Brás Cubas, ele conta uma história, uma fábula do sapo boi. Se você procurar essa narrativa, essa história do Brás Cubas, diz ele que numa certa cidade interiorana, quando estava assim o final da tarde, o começo da noite, havia uns esturros tão fortes na floresta, naquela mata, que faziam com que as pessoas se recolhessem em casa, trancavam as portas. Era aquele esturro que parecia uma coisa monstruosa. E aquilo aconteceu por vários dias. E as pessoas acuadas em casa, coagidas, até que um dia os moradores daquela cidade se investiram de uma certa coragem e foram agora procurar saber que monstro era aquele que estava coagindo, prendendo, aprisionando as pessoas dentro de casa. E eles foram todos armados da sua espingarda, outros com facão, outros com pedaço de pau, e foram cercando a área de onde vinham aqueles esturros. E eles foram cercando, 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 até que eles pararam em cima de um toco de uma árvore. E ali tinha uma árvore oca, e dentro daquele tronco daquela árvore tinha o quê? Um sapo. Aquele sapo, quando ele coachava, parecia um estrondo, aquilo fazia um eco tão grande que pensava que era um gigante, um bicho ali. E quando eles cutucaram aquela árvore oca, sai lá de dentro aquele sapinho de nada. Isto é o homem investido de poder. Quando ele está investido de poder, ele brada, ele grita, ele faz o que quer, não respeita nem a Deus e nem aos homens. Mas cutuque, tira o poder dele. Aí você vai ver o que vai acontecer. Um sapinho de nada vai sair lá de dentro. Então diz aqui o Senhor, falando nessa parábola, que havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Né? Era o elemento que fazia o que ele bem entendia. Não tinha ninguém para dar ordem para ele, era ele que mandava e desmandava, fazia e desfazia. Mas havia ali, naquela cidade, uma mulher. E diz a Bíblia que havia também naquela mesma cidade uma viúva. Uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Esta mulher, ela naturalmente tinha sido injustiçada, porque você sabe que na cultura antiga, uma mulher podia ser honrada como fosse, podia ter o que tivesse, mas no dia que o marido morresse, pronto, não pense você que ela iria ficar com os bens do marido. Não! Tiravam tudo que pertencia a ela e aquela mulher voltava para a pobreza, para a miséria, né? De uma forma tão drástica. Nós encontramos, por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, uma narrativa mais ou menos idêntica ao desta viúva. E diz aqui em 2 Reis 4, 1, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, mulher honrada, respeitada, naturalmente pertencendo à elite ali dos profetas, estava ali a sua esposa, honrada, respeitada, e diz aqui que ela clamou nesse momento ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos, para lhes serem escravos.
Veja só, qual era o fim de uma mulher viúva? Morreu o marido e se deixou dívida, meu filho, vai ter que cair na escravidão. Se tiver filho, vão ser vendidos como escravos para pagar a dívida. Então você vê a injustiça que acontecia quando esta mulher mais precisava de ajuda. Agora que o marido não estava mais em casa, então é aí que a injustiça caía em cima. E aqui diz o versículo 3 que havia naquela mesma cidade uma viúva. E quando você vê que tratar de uma viúva, naturalmente, é porque o marido havia morrido. E a injustiça sobre ela era grande. Até o terreno ou a casa que o marido construiu, que ela ajudou a construir, agora estava sendo confiscada, estava sendo tirada. Então esta mulher estava atravessando um problema sério. Ela estava atravessando uma agonia de vida. E esta mulher, naturalmente, foi para a porta do fórum. A hora que o juiz entrava no fórum, lá estava ela. Faz juízo a minha causa. A viúva vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Aquilo me fechava a audição, entrava no fórum e no fim da tarde, lá está aquela mulher. Quando ele vem saindo, ela grita novamente, faça justiça, a minha causa contra os meus adversários. O homem não dava a mínima. No outro dia, quando ele vai entrando no fórum, lá está a mulher sentada no mesmo lugar. Faça justiça, a minha causa contra os meus adversários. O homem entrava. No final da tarde ela via ele saindo, a mulher estava no mesmo local. Faça justiça, a minha causa contra o meu adversário. Até que chegou o momento em que aquele homem não aguentou a importunação daquela mulher. Porém, o que mais nos chama a atenção é que esta mulher não se cansou, ela não esmoreceu. Enquanto não visse a sua causa ser julgada, ela jamais iria parar. E aqui que Jesus fala sem nunca esmorecer. E aquela mulher não esmoreceu, até que um cidadão lá, chateado com aquela situação, todo dia, ele naturalmente calculou, até quando vai isto? Até quando eu vou ter que suportar esta mulher aqui? Até quando eu vou aguentar essa chatice aqui para cima de mim? Não, eu vou dar um jeitinho aqui na situação dela. E diz aqui o texto bíblico que ele, por algum tempo, não quis atender. Por algum tempo não quis atender, mas depois de muita insistência, depois de muita persistência, depois de muita importunação, disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem nenhum, eu sou eu faço o que eu quero, eu não sou obrigado por ninguém a fazer aquilo que eu não quero. Como juiz, eu mando e desmando. Aí diz aqui o versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, como esta viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela. Eu vou julgar a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me o tempo todo. Então disse o Senhor, com letra maiúscula, aqui Jesus agora, ele vai explicar esse motivo da oração que você nunca vai esmorecer. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juízo iníquo. Considera o que esse juízo iníquo ele disse, o que ele fez, o que ele procedeu. Que devido à importunação desta mulher, eu vou ter de uma forma ou de outra resolver esse problema. Eu vou ter que atendê-la. Eu vou ter que vir dar uma solução para o problema dela. Ou de uma maneira positiva ou negativa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque eu não aguento mais. Esta mulher atrás de mim todo dia, de manhã e de tarde, não aguento mais isso, né? Então, disse aqui o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo.
iníquo, esse juiz que é prepotente, este homem que acha que ele é o bambambam, né? Aí agora Jesus vai e declara: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha, se um juiz iníquo, que não tem temor a Deus, que não respeita ninguém, ele teve que atender aquela mulher, quanto mais o nosso Senhor, que é o Senhor justo juiz, não fará Deus justiça aos escolhidos que ele clamam? Se o juiz iníquo atende, imagine o Senhor, que é justo juiz, que julga as nossas causas, né? Diz aqui que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça demorado em defendê-los. Irmãos queridos, como eu falei para você, nós estamos diante de uma parábola escatológica. Se você olhar os anais da história e verificar o sofrimento do povo de Deus na face da terra, quantos homens e mulheres passaram para a eternidade debaixo de tortura, de sofrimento, de angústia, orando, jejuando e clamando: Senhor, faça a justiça, Senhor, faz a justiça, Senhor, julga a nossa causa. E parece que o tempo passou, e o tempo passou realmente, e você aparentemente não viu Deus responder. Você não viu Deus responder a oração daqueles que clamaram e daqueles que clamam, aqueles que hoje estão aí orando e jejuando pela pátria, pelas autoridades, para que Deus intervenha no curso desta nação. E o dia passa e nós vamos vendo as injustiças sendo implantadas, o mal parece que toma conta, prevalece. Irmão querido, eu quero dizer para você que nenhuma palavra do seu clamor ou da sua intercessão são desperdiçados. Não, de forma nenhuma. Você vai ver no livro de Apocalipse que as orações dos santos, elas estão depositadas em uma taça que vai ser derramada. Em uma taça que vai ser derramada sobre o planeta Terra. O juízo divino está se aproximando. Mas enquanto isso, a injustiça, ela vai tomando conta do globo da Terra. Não espere dias melhores. Não espere que venha, porque que o diabo vai jogar um refrigério aqui em cima da humanidade para que eles fiquem tranquilos. Então, olha aqui no versículo 8, o sermão escatológico, a parábola escatológica: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Veja como o Senhor pega e transporta isto para o fim dos tempos, para a época da sua volta. Isto mostra que já estamos há 2000 anos orando: ora vem, Senhor Jesus, venha o teu reino. Venha o teu reino. Quantas orações têm sido feitas? Homens que passaram para a eternidade fazendo esta oração e morreram e nunca esmoreceram. Não é porque não viram o cumprimento que eles pararam, não, morreram na confiança.
de que a sua oração seria respondida, seria atendida. Irmãos amados, à medida que o tempo está passando, a iniquidade vai tomando conta da terra, o mundo vai se envolvendo no pecado, a situação do mundo vai se agonizando cada vez mais e mais, e quando você olha no capítulo anterior, no capítulo 17, você vai observar o que o Senhor Jesus antecipa aqui nesta parábola, que como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, farra para todo lado, boemia, pecado para tudo quanto é canto, até que veio o dilúvio e os tragou a todos. Foi assim no tempo de Ló. Estavam todos ali, não perceberam quando veio fogo do céu e consumiu a todos. Irmão querido, a vida de Jesus está se aproximando, ela está vindo. A iniquidade, ela vai tomando conta do planeta Terra, tá? E diz ele aqui, ele pergunta nesse momento, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Será que ele vai encontrar esse ingrediente aqui na terra? Será que no meio deste mundo materialista, nós vamos encontrar alguém exercitando a fé? Porque o homem, ele crê naquilo que ele pega, ele crê naquilo que ele apalpa, ele crê naquilo que ele tem, ele crê naquilo que ele vê. Mas a fé que está no abstrato, que não se enxerga, irmão querido, vou dizer para você uma coisa. A fé, ela está se tornando uma raridade incrível neste mundo. Mesmo no meio do povo dito de evangélico. Aonde é que você vê hoje, praticamente, as pessoas pregam, mas visam outras coisas. Não visam o engrandecimento do reino, não visam o exercício da fé. E a situação, ela vai se avolumando cada vez mais. Agora, vou dizer para você uma coisa. As pessoas que têm fé em Deus, que não aguentam mais viver neste mundo, que estão clamando, ora vem Senhor Jesus Cristo, elas estão sendo tiradas da terra. Elas estão sendo levadas. As pessoas que oram, as pessoas que clamam, as pessoas que estão nos pés do Senhor, está se tornando uma raridade. Eu não vou dizer para você que não temos muitas pessoas nesse mundo que têm fé, que oram, que Deus responde, mas eu quero dizer que no momento presente tudo isto é possível. Agora, calcule você se Jesus Cristo demorar mais 50 anos, se ele demorar mais 100 anos, no meio de um mundo de tanta injustiça, onde em muitos lugares já se fecham as portas das igrejas, onde coisas incríveis estão acontecendo no mundo cristão e no mundo evangélico, hein? Deus tira os seus antes que o mal aconteça. Deus tirou Noé e a sua família antes que o mal tomasse conta, que o dilúvio chegasse. Deus tirou Ló antes que Sodoma fosse destruída. Deus vai tirar os seus antes que a grande tribulação chegue. Agora, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Porventura, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Eu não estou falando da volta de Jesus Cristo para levar a sua igreja. Não, porque esta ainda tem fé. Esta vai ser levada. Esta vai ser tomada. 2 estarão no campo. Ali está o Senhor levando o seu povo para a glória. Está retirando os seus antes que o mal aconteça. Ele está retirando a sua igreja. Ele vai retirar a sua igreja aqui no arrebatamento. Agora, você já calculou o que é o planeta Terra? O que será
do planeta Terra quando a igreja não estiver mais aqui? Você já imaginou o que vai ser de uma humanidade quando a luz do mundo for tirada daqui? Quando o sol da terra for tirado daqui? Quando não houver nem luz e as trevas tomarem conta e não houver mais sal, a putrefação vai ser grande. O pecado, Satanás, com todas as suas hortes, ele vai tomar conta do globo da terra. Ele vai tomar conta deste planeta. Aí quando o Senhor pergunta aqui, quando o Filho do Homem voltar, porventura, ele achará fé na terra? Ele vai encontrar alguns religiosos, porque os de fé foram retirados daqui. Ele vai, na realidade, tirar o seu povo aqui da terra. Sabe por quê? Porque depois do arrebatamento da igreja, até 7 anos depois, você viu aqui no capítulo 17, como é que o povo vai clamar nesta época? Lá está ele ali, lá ele acolá, não apareceu aqui, não, ele está aqui no nosso meio, ele já está aparecendo hoje nos Estados Unidos, na China, no Japão. Ele está aqui. O Senhor disse, não é dessa forma, não é desta maneira, não é desta forma que o Filho do Homem vai chegar. Primeiramente, esse planeta vai ser precedido por uma onda incrível de apostasia. A fé vai desaparecer do globo da Terra. Porque enquanto tiver fé aqui no mundo, enquanto tiver esta fé genuína aqui nesse mundo, ainda ele é mantido à distância. Olha o que o apóstolo São Paulo escreve aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, para que você possa entender como é que vai se dar este acontecimento. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiramente venha a apostasia. O que é apostasia? Falta geral da fé. Jesus perguntou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Não. Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O inimigo, ou anticristo, ele não pode se manifestar agora. Ele não tem, porque ainda existe um povo aqui na terra que tem fé. Ele não tem, ele pode, o espírito dele já pode estar operando no mundo, mas ele mesmo, ele sabe o que significa o poder da fé. Ele sabe o que significa um crente cheio de fé. E enquanto tiver um crente aqui na terra, ele não vai se manifestar porque ele conhece, ele sabe esta arma poderosa que significa a fé. A fé que o Senhor disse, se você tiver fé do tamanho como um grão de mostarda, você vai fazer proezas. E ele sabe disso. Então, quando tiver um crente aqui na terra, ele não vai se manifestar agora. Diz aqui a Bíblia que quando isto acontecer, essa apostasia, aí então é que ele vai se revelar. É nesta hora que ele vai manifestar. É nesta hora que ele surge como protagonista principal deste mundo. É neste momento que ele vai surgir no cenário como o salvador da pátria. O Deus deste século, ele vai se tomar conta agora aqui neste momento, porque não tem mais igreja, não tem mais crente, todo mundo está nas mãos dele, a não ser os 144 mil que foram selados com o selo de Deus, que são judeus, que vão estar aqui nesta época, né? Mas sem a manifestação da fé, e sim pelo poder do nome do Senhor que eles têm na testa, o selo de Deus. Então o que acontecerá nesta hora é justamente isso. Aí o Senhor está mostrando agora para aqueles que estiverem aqui na época da tribulação, o seu povo mesmo, tá? Os judeus. Porque alguém vai dizer, ele está aqui, ele está ali, acolá, né?
Não, e o Senhor está mostrando aqui para o povo dele que vai ficar, o remanescente que vai permanecer aqui. Não vá, não creia, não é desta forma, porque assim como o relâmpago ele surge no Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Com poder e muita glória. É justamente isto que o Senhor está falando para mim e para você aqui neste momento. Você está entendendo? Quando o Filho do Homem voltar a achar fé na terra, a igreja não está mais aqui. A fé que uma vez foi dada aos santos não está mais aqui neste mundo. Então ele vai poder fazer o que ele bem entender aqui neste planeta. Agora, eleger as palavras para concluir esta nossa lição aqui, o versículo 9, Jesus também, ele propôs esta parábola, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si, alguns que confiavam em si, autoconfiança. Por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Um religioso e um homem do popular. Um judeu e um gentio. Foram ao templo para a oração. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Não olhava para Deus. Não orava para ninguém. Ele orava, pôs em pé, e orava de si para si mesmo. É assim que faz o arrogante. É assim que faz o prepotente. É assim que faz o religioso. É assim que faz aquele que acha que é detentor de uma ligação com o céu e pode fazer o que bem entende. De si para si mesmo. Desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado. A pior miséria de um homem é quando ele se julga religioso. O inferno vai estar cheio de religiosidade. Pessoas que acham que são uma coisa, mas naquela hora vai ser dito simplesmente apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então aqui o elemento prepotente, ele acha que ele é o tal, que ele é bom, e diz ele ainda, olha só, ele vai ao relatório dele, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, sou fidedigno a ti, Senhor, sou fidedigno. O elemento que quer se justificar diante de Deus não é dessa forma. O publicano, estando em pé, longe, afastado, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Não ousava. É um lugar de respeito. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não existe melhor maneira de você chegar perante Deus, reconhecendo que você é pó e cinza, que você não passa de um pecador miserável, que precisa da misericórdia dele a todo momento e a todo instante. Sem ele você não é nada, você não pode fazer nada. Então dizia ele simplesmente isso, ser propício a mim, pecador. Qual foi o relato de Jesus sobre este cidadão? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Você não é nada. Você é pó e cinza e nada mais. Você só está em pé porque Ele te deu vida para viver algum tempo na face da terra. Mas reconheça Ele como Senhor, como soberano, como o Senhor da sua vida. E eu quero que você entenda. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar pecadores arrependidos. Agora, irmão querido, enquanto você estiver aqui na terra, batalhe na oração. Batalhe pela sua família, batalhe pelas autoridades, cumpra o seu dever bíblico de orar por aqueles que estão em função de mando e destinação. Não se importe com o resultado, importe-se em orar e nunca esmorecer, nunca desvanecer. A sua oração, ela está sendo colocada naquela taça que você encontra no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Ali está aquela taça que vai ser derramada sobre o globo da terra, que diz ali que são as orações dos santos. Pai Celestial, nos ajuda a viver no monte da oração e da intercessão, a cumprir a nossa parte, mesmo que o mundo se transtorne, mas a nossa confiança em Ti, ela é inabalável, Senhor. Que seja uma confiança inabalável. Precisamos que o Senhor acrescente cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança neste Deus que está no controle da história, no controle da situação, que todas as coisas caminham justamente dentro daquela previsão que o Senhor tem. E sabemos que o Senhor breve retornará e estará com teus filhos para todo sempre. Abençoa meu irmão que está nesse momento orando, intercedendo, fortalece a fé desta família, nos ajuda a te servir todo o tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.